A CEDEAO não reconhece o novo governo da Guiné-Bissau, nomeado pelo presidente José Mário Vaz. Esta foi a semana em que a tensão política voltou a subir no país. O novo executivo resulta da exoneração do governo liderado por Aristides Gomes. O presidente justificou com o país a enfrentar uma grave crise política e por estar em causa o normal funcionamento das instituições. No sábado, uma manifestação não autorizada das forças da oposição, reprimida pela polícia, resultou numa morte e em vários feridos. O Presidente da República condena e repudia este vergonhoso ato de violência e reitera o seu compromisso de estar sempre ao lado do povo e em defesa do interesse nacional. A gente que conta pescar em águas turvas para retirar dessas águas turvas resultados que não seriam benéficos para as nossas populações, para o nosso país. Com o novo primeiro-ministro nomeado e com o exonerado a não abandonar o poder, a meio desta semana não se sabia de facto quem governava a Guiné-Bissau. Esta semana estão no Causa e Efeito Dara Fonseca Ramos, João Conduto, Muniz Gonçalves, José Manteigas, José Milhazes e Jandira Durão. Bem-vindo ao Causa e Efeito. No momento em que estamos a ir para o ar com este programa, a Guiné-Bissau pesa sobre a Guiné-Bissau, aliás, pesa a dúvida sobre a legitimidade de Faustino Imbali para ser primeiro-ministro do país. Porque há quem levante dúvidas sobre a legitimidade do Presidente da República em exonerar o governo saído das eleições de março, liderado por Aristides Gomes. Faltam menos de um mês para as eleições presidenciais, falta uma semana para o início da campanha eleitoral. Fica a ressalva porque as evoluções políticas na Guiné-Bissau têm sido constantes. Para uma análise às mais recentes evoluções na política guineense, recebo no Causa e Efeito Dara Fonseca Ramos, João Conduto, Muniz Gonçalves e agradeço a todos as vossas presenças. Muniz Gonçalves, começo por si, ajude-nos aqui a elucidar esta questão de base. Estão criadas as condições ou não para que o Presidente da República haja conforme agiu nesta semana, exonerando um governo e nomeando um novo Primeiro-Ministro? Obrigado pelo convite para poder participar e dar a minha modesta opinião como jurista. O que eu tenho a dizer relativamente ao decreto presidencial, temos um problema sério. Antes de irmos para a questão de fundo, da matéria do mérito, primeiro temos uma questão prévia da legitimidade do Presidente. Falta ao Presidente, na verdade, a legitimidade democrática. Em que sentido? Ele foi um Presidente eleito, ainda que o mandato tenha terminado, a sua legitimidade democrática está posta em causa? Está posta em causa. Terminado o mandato desde junho, só conseguiu ter algumas prerrogativas através da CEDEAO. Mas pronto, como o Presidente cessante, o papel que ele é atribuído é mais protocolar. E voltando atrás, quanto à convocação do Conselho de Estado, o artigo 71 da nossa Constituição prevê que, como sendo um órgão colegial de 15 elementos, o Presidente da República tem direito a digitar cinco elementos. E esses 5 elementos, terminando o mandato do Presidente, cessa também as funções desses 5. E traz a questão do Conselho de Estado, porque o Presidente convocou esta semana um Conselho de Estado que é necessário para fazer alterações em termos de governo, para exonerações e nomeações. Portanto,
À partida, o que nos está a dizer é que, do ponto de vista jurídico, falha aí a legitimidade do próprio Conselho. Não, do próprio Conselho não, do próprio Presidente. Primeiro do Presidente, por ter convocado, sem ter legitimidade. Segundo, porque os membros do Conselho de Estado, nenhum desses membros foram empossados. E a obrigação constitucional do Presidente tinha que impulsar esses membros. Mas se o Presidente está ainda em funções, também o Conselho de Estado está em funções, ou não? Não está em função. Não está em função porque cessa com o mandato do Presidente. O Conselho de Estado... Então, a partir daí, é como um baralho de cartas. Todas as decisões tomadas, do ponto de vista jurídico, para si não têm... Não tem relevância jurídica, não tem enquadramento jurídico. Não tem enquadramento jurídico. Vamos conversar com a Dara Fonseca Ramos. Obrigado uma vez mais por ter vindo ao Causa e Efeito. Ouvimos aquilo que são o enquadramento jurídico, numa análise jurídica. Do ponto de vista político, enquanto observadora, comentadora destas questões, entende que há margem suficiente nas regras que estão estabelecidas até agora para exatamente o Presidente da República ter tomado as decisões que tomou até agora? Esta semana, convocado o Conselho de Estado, demitido o Governo, escolhido um novo Primeiro-Ministro? Sim. Eu agradeço também o convite ao João, cumprimento aos meus irmãos guineenses aqui presentes. Bem, do meu ponto de vista, não digo fraco entendimento jurídico, porque também tive que aprender alguma na minha formação, mas de qualquer maneira, da passagem e daquilo que nós conseguimos ler, eu sei que há uma imperação, que é o nosso país não pode viver sem um presidente. Não podemos ter um país sem presidente. Pode ter uns poderes, não ter outros, mas sei que temos que ter um presidente. E desse entendimento também parto do princípio de um ditado que vem da Roma Antiga, que é o rei morto, rei posto. Portanto, uma coisa tem que suceder a outra, tem que haver alguém para lá estar, tem que haver... Poder, exatamente, não haverá vacaturas. Tivemos aqui muitas questões desde junho até outubro, nessas questões de vacatura e à volta da figura do Presidente, justamente porque ele iria lá estar até hoje. E também parto do posicionamento dos nossos atores políticos, parto de que, sim, temos o Presidente, esse é que é o Presidente. Agora, a partir daí, eu, como povo, entendo que há uma certa bagagem de decisão que eu só posso pedir mesmo do Presidente, que eu só posso exigir mesmo do Presidente. Portanto, as decisões que ele tomou nas últimas semanas, eu não diria que ele foi ponderar e o tomou. É uma situação de compulsão. E, portanto, eu só posso basear na justificação de crise que ele dá. É uma situação de compulsão porque, tristemente, eu já tinha mencionado aqui neste mesmo espaço, de que o partido que forma o governo com a maioria parlamentar por acordo seria o próprio que ia convulsionar o governo que nos agradava tanto na altura da sua nomeação, a composição que nos agradou tanto. Isso começou pelo facto da orgânica. Logo na orgânica começou a discordar com a oposição, porque não queriam, havia uma orgânica adicional para gerir eleições que não é esclarecida em lado nenhum. Depois, porque nós, esta ideia, esta narrativa ao facto, mas é uma ideia e foi muito badalada, que é a do Presidente ter perdido poderes a partir do dia 23 de junho ou 23 de julho, uma coisa assim. A partir da cimeira. Exatamente. E de que a documento oficial em que limita exatamente. Portanto, nós tivemos um governo eleito dia 10 de março, emanado de uma Assembleia conturbada pela mesma razão que, por mim, não se pode centrar noutra coisa que não seja no partido PAGC, e tivemos um governo que, à partida, assumiu
que não teria presidente. Portanto, desde o primeiro momento, depois do seu impulsamento, não reconheceu mais nenhum presidente. Em Estado nenhum, em sistema nenhum, nós temos absolutismo. Nem no Presidente, nem no Supremo Tribunal de Justiça, nem no Poder Executivo, ninguém pode tudo. Então, no seu entender, e podemos explorar isso mais tarde, Sim. aquilo que é hoje a grave crise política que o Presidente alude para tomar as decisões que tomou, nomeadamente exonerar o governo do PAIGC, começa na falta de entendimento entre o partido que venceu as eleições e o Presidente da República lá atrás em junho. Só para sintetizar, se é esta a ideia, não? Não. Começa nos posicionamentos, nas decisões, nas ações do governo que transmitiam que não tinha ninguém. O governo era absoluto, não tem chefe. Portanto, um governo que fez vários, já não vou dizer crime, mas tem envolvido em várias ações duvidosas, em várias situações em que não houve uma responsabilização, uma chamada de atenção de nenhum dos membros sobre outro. Portanto, ninguém era chefe, ninguém é chefe nesse governo. Vamos um ouvir... grande cidadão acabou por catapultar em alguma coisa. Vamos ouvir a mesma pergunta para o João Conduto, em função do quadro que se instalou na Guiné-Bissau. Era previsível e a legitimidade do Presidente chamar a si o poder e pôr ordem na casa, por assim dizer, como fez? Antes de mais, queria agradecer e felicitar e cumprimentar os meus colegas aqui, os meus conterrâneos aqui no painel. O Presidente José Mário Vaz, ou então ex-Presidente José Mário Vaz... É Presidente em funções. Até ao dia das eleições está em funções. No império da mentira. Portanto, isto é óbvio. Portanto, eu estou indignado como cidadão, como guineense. Estamos a 3 semanas de eleições presidenciais. Se ele entendeu que havia problemas de relacionamento institucional, havia problemas de fundo que tinham que ser, portanto, corrigidos, então teria trabalhar no sentido de haver eleições para que haja um Presidente com legitimidade para pôr cobre esta situação. Acima do povo não está ninguém. E o Presidente José Mário Vaz parece que move pensando que o mundo está no seu bolso, ou uma coisa do género. Portanto, como guineense estou indignado e eu penso que todos nós, pessoas de bem, guineenses e não guineenses, devíamos nos concentrar em remover da Guiné, no nosso Palácio da República, um homem que tem tido há algum tempo esta parte de comportamento absolutamente delinquentes. Se nós formos ver o que está... Mas assim parece que as pessoas de bem estão todas do lado contra o Presidente. Há pessoas de bem, certamente, que estão do lado do Presidente e que acham que esta solução eu estou a pedir a pessoas de bem para ajudar a tirar de lá. Portanto, há pessoas, inclusive pode haver pessoas de bem que estejam do lado dele, por causa de interesses, que eu não sei. Mas eu estou a falar de pessoas de bem, porque ele não é pessoa de bem. Não se pode brincar mas aí estamos a confundir a pessoa com a figura de Estado. A figura de Estado. E aqui centramos-nos na figura de Estado. Na figura de Estado, o Presidente da República. Se neste momento, independentemente de estar neste momento José Mário Vaz ou outra pessoa, há na instituição Presidência da República, há uma pessoa. E essa pessoa tomou uma série de decisões. É relativamente a essas decisões que eu gostava de ouvir. Mas não valem nada. Nós estamos a ver a mentira. Não valem nada. O Presidente José Mário Vaz, antes, até que o jurista vai certamente corroborar aquilo que eu vou dizer, antes de chegar ao final do mandato, houve um período que já não podia demitir um governo. E neste momento ele não é Presidente da República. Usurpou o poder até a CDO obrigar que se arrume a casa, limitando os poderes. Estávamos a trabalhar com gente minimamente racional. Não é? Mas não há uma usurpação do poder que o Presidente faz na Guiné-Bissau, João Conduto. Eu penso que vem na própria Constituição. Usurpação de poder? Sim, pelo menos aquele controle que a CDAO pediu. O governo gerir as gestões. Não, usurpação de poder é quando fala usurpação de poder, é quando o governo ganha eleições. Aliás, depois das eleições levou meses sem nomear o governo. Portanto, ele estava a usurpar o poder. Sim, mas ele marcou a data e o partido que ganhou eleições nunca reclamou disso. Eu estou cidadão livre, estou a falar como cidadão livre, como guineense indignado. Muito bem. Portanto, eu penso que nós, quando temos um corpo humano atacado por um tumor, o que é que nós fazemos? Removemos o tumor. Toda a gente trabalha nesse sentido. Portanto, não podemos deixar nas mãos de uma pessoa que tem mostrado nos últimos 5 anos
que não tem feito nada senão criar instabilidade. E tem que nos dizer a nós, como guineenses, está a trabalhar, ele estará a trabalhar, portanto, para quem? Quem é que o manda fazer aquilo que está a fazer? Dara Fonseca Ramos atribui ao Presidente uma legitimidade exatamente porque o poder não podia ficar vazio e alguém Não é tinha que o poder- dizia há bocado, haver um chefe, certo? Não é que o poder não pode ficar vazio. O poder não é vazio. E nunca vai ficar. Portanto, ele vai dar posse a alguém e essa pessoa há de fazer outro processo e há de ser outro. Portanto, eu assumiria hoje um sinal de indignação se ontem viesse, junto com todas as alterações que vieram, o adiamento ou o cancelamento das eleições. Provavelmente eu não Porque ele estaria quer aqui cancelar as hoje, eleições. Porque ele quer cancelar as eleições. estaria O que está a em causa manifestar na rua. Não viria hoje aos estúdios da RTP África. O que eu vejo, o meu entendimento aqui é que, independentemente dele ter tomado essas posições, nós temos que perceber que a ligação a suspeitos de tráfico de droga, a paragem do sistema educativo, como é que eu vou dizer? Porque a autorização da manifestação, a marcha não foi autorizada, mas o comício foi autorizado. E as pessoas foram atacadas quando caminhavam para o local onde foi. Isso no último onde sábado, foi. não é? Sim, sim. Exatamente. E, portanto, o espancamento de um cidadão até à morte tem que causar indignação em alguém. Nós percebemos no estado da Guiné e por tudo o que nos foi transmitido que ao primeiro-ministro não causou. Disse lentamente que iria apurar e tal, e não o fez. A atribuição do passaporte diplomático guineense a cidadãos estrangeiros também foi... Nós estamos aqui a falar de coisas que não têm nada a ver. Nós temos que É uma concentrar para saber se José Mário Vaz, ao demitir o governo, tem validade ou não tem validade. Juridicamente não tem validade. E os cidadãos têm que saber que o que se tem que fazer é mostrar ao Presidente José Mário Vaz que aquilo que ele fez não tem validade. Os problemas estruturais, os problemas... Nós vivemos um pântano de 5 anos. Quem é que provocou este pântano? 7 primeiros-ministros. Quer dizer, nós estamos a brincar, não queremos ver os problemas. Agora, estamos a esperar o que é que José Mário Vaz vai trazer amanhã ou depois da manhã. Portanto, o mundo tem que estar firme, porque o povo está em causa e há gente a morrer nos hospitais e há gente que, neste momento estamos a falar, há gente a morrer e vão morrer pessoas mais. Mas também havia nos hospitais antes de José Mário Vaz ser Presidente. Tem problemas sérios quando 5 anos sem governação, Eu acho com que a questão instabilidade, é mesmo com essa. alterações, e, portanto, José Mário Vaz é responsável por isso. Não tem moral para vir, neste momento, a transformar eleições, deitar abaixo um governo, Vamos ouvir. para fazer o quê? A questão não é de moral, a questão é legal, é aqui que nós Já estamos a dizer. vimos que não é legal. Vamos ouvir então o Muniz Gonçalves. Quer dizer, eu Não vale a pena queria acrescentar... Vamos ouvir o Muniz Gonçalves, que é acrescentar, jurista e tem outra leitura sobre este caso. Sim, queria acrescentar, a Dara disse que existe suspeitas de tráfico de... Mas pronto, acho que... São suspeitas que Suspeitas o Presidente são suspeitas. Agora... pede que sejam investigadas. Claro, Claro, acho que um governo com suspeitas. Na base de o órgão suspeitas. competente está a fazer o seu trabalho. Agora, não podemos associar esses factos com a decisão tomada pelo Conselho do Estado. Porque Mas quem o fez? Mas quem é que fez essa associação? Não, quer dizer, é uma cadara... Eu acho que não devíamos ter... Não devíamos perder tempo com... Segundo eu percebi, Não, eu só quis referir que não há sistema nenhum no mundo onde uma instituição manda em todos e manda como quer. Portanto, um governo não faz o que quer, um presidente não faz o que quer, o Supremo Tribunal não faz o que quer. É preciso criar um equilíbrio estrutural que se quer na Guiné-Bissau. É do fundo. Mas nós... Até ontem nós andávamos com um governo que fazia tudo. E ontem adquirimos um presidente que aparentemente faz tudo. Faz tudo. Mas Isto é que é o problema, não é? Até porque existe uma posição da CDAO da última cimeira que o governo saído da eleição legislativa é que vai organizar a eleição presidencial. Sim, mas isso está a acontecer, certo? Isso está a acontecer. Isso nunca foi posto em causa pelo Presidente da República. Já foi admitido justamente para perturbar o processo. Sim, senhora. Existe uma situação é que o governo vai organizar as eleições. Sim, senhora. Qual governo? Pode até ser. Eu estou a assumir que se o jurista disse que deveria ser o governo deposto ontem, portanto é esse. Ok, então esse governo vai organizar as eleições. O governo legítimo. Esse governo começa por
mexer nos cadernos Não, aquilo eleitorais. já foi ultrapassado. Já foi ultrapassado. Mas vamos ouvir que é um argumento válido. Executou uma atividade que intitulou por correções de omissões, suponho eu que numa base de dados que se chama caderno eleitoral. Então, o que é que o governo vai fazer para fazer correções de omissões? Copiou a base de dados e foi lá fazer ou fez-lo lá dentro? Eu não sou defender o governo, mas a questão é que está. Todas as forças, todos os candidatos desconfiados dessa ação, o governo pôs em causa, veja-se, o governo pôs em causa, tinha 54 deputados para votar o programa do governo no Parlamento, que acabou por passar com 52. O governo pôs em causa, através do tráfico de droga e através dessa ação de correção e omissão, a sua própria coligação. Mas através do tráfico de droga em que sentido? De não combater o tráfico de droga? Não, porque não ter meios? Não, porque existe um passaporte diplomático guineense emitido a um cidadão estrangeiro que foi interrogado no caso da droga. Não digo que haja certeza, mas isso de qualquer maneira é grave. Isto são questões Isso é grave. de A droga polícia. Se isto acontecer, são questões dos tribunais. Não o Presidente demitir um governo legítimo, que é o único órgão legítimo neste momento, sem falar dos outros, em termos legislativos. O essencial do decreto, a justificação do Presidente de grave... É uma justificação vazia. Vamos ouvir, João, vamos ouvir o jurista. Baseado no artigo 104, número 2, de grave crise política, eu não encontro, não vejo essa grave questão dos tribunais, resolvem nos tribunais, não é? Com decreto, admitir o governo como que anda... Normal funcionamento dos órgãos de Somalia. Um país, não estamos a falar de uma lojinha do bairro. Mas houve perturbação, houve inclusivamente um anúncio, estranhamente para muitos no Facebook, de uma tentativa de golpe de Estado. Exato, e isso é perturbação da ordem pública, ou não? Uma ameaça de golpe de Estado é ou não perturbação da ordem pública? O próprio ministro Masprela deslocou-se a Guiné-Bissau e admitiu que aquilo era uma perturbação, que ele foi solidarizar com os camaradas. Coloco-vos uma questão muito simples. Algum país do mundo, algum líder político admitiria ter ganho 2 vezes eleições e não ser nomeado? Noutros países seria projetado violência. Domingos Simões Pereira mostrou, assim como o governo, que estava a referir e bem, recuou em relação aos cadernos eleitorais. Recuou. Como havia consenso, recuou. Portanto, aqui houve um recuar. Se recuou ou não, vamos saber. Vamos saber. Os senhores dizem, portanto, garantem que a base de dados está exatamente como está. Não tem que garantir o governo pessoa de bem. Agora, como é que a oposição vai... Vamos lá ver. Eu tenho uma questão. Tenho uma questão para colocar à mesa. João Conduto, vamos ouvir o João Conduto. E agora, há um primeiro-ministro nomeado que irá formar a sua equipa. Em que ponto é que fica a Guiné-Bissau? Não vai-se formar uma equipa, porque eu penso que o Dr. Imbali vai chegar à conclusão que realmente não há viabilidade para isso. Inclusive, ele já falou na possibilidade, se o Tribunal... Supremo Tribunal confirmar. Portanto, ele quis mostrar diretamente que portanto, há dúvidas quanto a isso, não há autenticidade. Porquê que aceitou o convite do Presidente? Isso é uma questão que ele saberia responder, portanto, eu não... Portanto, é uma pessoa que eu não conheço, não posso... Depois de Faustino Imbali. Eu espero, sinceramente, que Faustino Imbali trabalhe. Eu não vejo por que relegar os atos de José Mário Vaz. Para que se saiba, eu não estou com José Mário Vaz a 24 de novembro, não apoio na reeleição. Portanto, eu espero que se faça a eleição a 24 de novembro por um governo que não desperte revolta na oposição pelas suas ações relativamente àquilo que é a organização dessas eleições que vieram que veio da resolução da CEDEAO, já agora que essa resolução era para manter. E espero que se faça uma organização de umas eleições transparentes e se o adiamento ou qualquer coisa puder resultar no sentido de eu, por exemplo, votar, eu ficaria imensamente grata a quem mexesse por isso, por uma questão tão simples. O PAGC fez um recenseamento para as legislativas absolutamente viciado, foi reclamado na altura, foi feito... Portanto, o CDAO também já referiu. Exatamente, teve que ser auditado pela CDAO. Vamos agora só uma questão para o Faustino.
que é, e agora terá que ser o PAIGC, Mas não será um ganho também. para o Ministro, peço desculpa, Ministro Gonçalves, terá que ser o PAIGC a pedir a intervenção do Supremo para contrariar esta decisão claro. do Presidente? Deve ser porque sendo um ato executivo definitivo, o Presidente da República é um órgão de soberania. O ato praticado pelo Presidente é um ato jurídico, decreto presidencial. É uma das formas do ato do Estado. Então, sendo um órgão unipessoal, é o último no degrau, ou é apenas o único, então já não há recurso hierárquico possível. O PAIGC pode ir diretamente ao plenário do Supremo impugnar esse ato de ilegalidade e inconstitucionalidade. Porque Isto vai atrapalhar de alguma forma o calendário eleitoral? não é. Acho que como há a possibilidade de entrar com uma providência cautelar, é um processo muito urgente. É decidido num prazo de 7 dias. 7 dias úteis. E então daí o plenário ia apreciar a pretensão do PAIGC. Acho que é a única solução possível. Vamos ver então. Nós temos, estamos mesmo no final para uma palavra. Exato, não poderia deixar terminal. Sem mandar os meus sentimentos à família enlutada daquele senhor que faleceu, que morreu durante aquela manifestação. Portanto, não podemos estar a criar crises artificiais e depois tomar atitudes que comprometem as gerações futuras. A crise existe, sendo artificial ou não, ela existe. Dar uma última palavra mesmo para terminarmos. Bom, eu gostava de dizer que se o decreto que nomeia Faustino Imbali for ao Supremo, ele vai chumbar de certeza, porque o nosso Supremo, depois da decisão dos 15, voltar ao Parlamento, nunca mais decidiu nada que desagradasse ao PAIGC. Aliás, o único órgão da Guiné que falta decidir contra o PAIGC é precisamente a Presidência da República. Portanto, é aí ainda onde está alguma réstia do povo não sofrer por um absolutismo. A jubilação que se vê com o decreto de ontem é resultado, claro, de não entendermos juridicamente toda esta coisa e de acabar por ser aquilo que nós naturalmente queremos, que é Dara Fonseca alguém que ponha Ramos, ordem. Os nossos filhos não podem... Diniz Gonçalves e João Conduto, obrigação. obrigado a todos por terem vindo ao Causa e Efeito neste momento quente das relações políticas dentro do país.